se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A moça da capa azul. A primeira vez que Renato viu a moça da capa azul foi numa noite de garoa, enquanto voltava de carro de uma visita à casa da mãe. A estrada de terra cortava um pedaço ermo entre a cidade e o sítio, sem iluminação, sem sinal de celular, só mato e lama. Ele estava quase chegando no trecho das curvas, quando avistou a figura caminhando à margem, de cabeça baixa, coberta por uma capa azul que se destacava mesmo sob a penumbra. Renato diminuiu a velocidade, estranhando a presença de alguém ali, àquela hora. A moça não pediu carona, nem sequer ergueu os olhos. Só seguiu andando como se nem tivesse percebido o carro. Aquilo o perturbou, mas ele seguiu em frente, com o coração mais acelerado do que gostaria de admitir. O retrovisor mostrava a silhueta dela sumindo na neblina. Na manhã seguinte, ao comentar com a mãe sobre a moça da capa azul, ela empalideceu. Disse que, muitos anos antes, uma jovem desaparecera naquela região, vestida de azul, e que seu corpo nunca fora encontrado. Contava-se que, às vezes, ela aparecia para viajantes solitários, sempre andando em silêncio, em busca de algo que ninguém sabia dizer o que era. Renato riu da história, tentando esconder o arrepio na nuca. Não era homem de crendices, mas a sensação que tivera na estrada era real demais para ser ignorada. Mesmo assim, decidiu esquecer o ocorrido. Não contou a ninguém mais, e evitou aquele caminho pelos próximos dias. Mas bastou uma semana para que algo o puxasse de volta. O caminho alternativo que tomava estava bloqueado por uma queda de árvore, e ele teve que encarar novamente a estrada do sítio. O tempo estava limpo, e ele tentou se convencer de que não veria nada. No entanto, assim que fez a primeira curva, lá estava ela novamente, a moça da capa azul, parada no meio da pista. Dessa vez, ela olhou diretamente para ele. O rosto era pálido demais, quase translúcido, e os olhos pareciam conter uma tristeza profunda, desesperadora. Ele freou bruscamente, o carro derrapou um pouco, mas parou. Quando olhou de novo, ela havia sumido. Renato desceu, chamando por ela. O silêncio da noite parecia mais denso ali, como se o tempo tivesse congelado. Nenhuma resposta veio, nenhum barulho de passos, nada. Apenas o vento leve balançando os galhos secos. Ele voltou para o carro tremendo, com a certeza de que algo estava profundamente errado. Naquela noite, ele sonhou com ela. No sonho, ela estava em pé ao lado da cama, pingando água, com a capa azul colada ao corpo. Os olhos dela pediam ajuda, mas a boca estava costurada. Renato acordou gritando, e jurou que nunca mais voltaria àquela estrada. Mas algo dentro dele já tinha sido marcado. Nos dias que se seguiram, Renato começou a ouvir sons estranhos dentro de casa. Primeiro era o gotejar insistente, mesmo com as torneiras fechadas. Depois, vozes sussurrantes que pareciam vir dos ralos e canos, todas femininas, todas tristes. Ele tentou ignorar, culpando o estresse, mas as vozes se intensificaram com o passar das noites. Certa madrugada, acordou com o som de passos molhados vindo do corredor. Quando abriu a porta do quarto, viu pegadas de água levando até o banheiro. Lá dentro, tudo estava seco. A descarga funcionava sozinha às vezes, e o espelho embaçava mesmo sem vapor. E então, certa manhã, encontrou uma capa azul encharcada pendurada atrás da porta. Pensou em jogá-la fora, mas quando tentou pegá-la, ela desapareceu diante de seus olhos. Ficou paralisado, sem saber se estava acordado. Uma parte dele queria fugir, sair da cidade, esquecer tudo. Mas a outra sentia uma compulsão estranha por saber mais. Quem era ela? O que queria? Buscando respostas, Renato visitou o cartório local e fez uma pesquisa antiga sobre desaparecimentos na região. Descobriu o nome de uma jovem chamada Cíntia Helena, dada como desaparecida em 1997, último local visto, a estrada do sítio. A foto dela, em preto e branco, mostrava uma moça com olhos vazios e uma capa azul escura. Com a imagem em mãos, voltou até a estrada durante o dia, tentando encontrar qualquer pista. No ponto onde a vira pela segunda vez, havia uma pequena cruz de madeira caída entre o mato.
O nome de Cíntia estava gravado com letras tortas e apagadas. Ele sentiu um calafrio que atravessou a espinha. Naquela noite, as vozes se calaram, e o silêncio se tornou ainda mais assustador. Quando dormiu, sonhou novamente com Cíntia. Ela estendia a mão, mas agora estava encharcada de sangue. Ao fundo, uma mulher gritava algo incompreensível, e então uma sombra escura puxava Cíntia para um lago escuro. Renato acordou com os lençóis molhados, como se alguém tivesse derramado água sobre ele. Desesperado, decidiu contar tudo à mãe. Ela, relutante, confessou que já vira a moça da capa azul há muitos anos, e que o pai de Renato também. Pouco depois disso, ele enlouquecera e sumira sem deixar rastros. Havia um padrão. Homens da mesma família, assombrados por uma presença que ninguém conseguia compreender. Renato começava a perceber que aquilo não era uma simples aparição. Era um chamado. Um legado. Renato foi até o terreno do sítio abandonado que pertencera a seu avô. A vegetação tinha engolido quase tudo, mas ele sabia onde procurar. No fundo da propriedade havia um lago raso, coberto de limo e cercado por árvores mortas. Sua mãe sempre dissera para ele nunca brincar ali quando criança. Agora entendia por quê. Com uma pá enferrujada, começou a cavar ao redor do lago. Algo ali o atraía, uma sensação de que havia algo enterrado, esquecido. Após horas cavando, encontrou os restos da estrutura de madeira de uma pequena construção, uma antiga capela, agora semi-enterrada. O telhado havia cedido, e só as paredes laterais resistiam, podres e cobertas de raízes. Dentro da capela, uma cruz de ferro cravada na terra exibia inscrições ilegíveis. Mas havia outra coisa, um relicário azul, fechado, preso por correntes. Ao tocá-lo, Renato teve uma visão súbita, Cíntia sendo arrastada por homens encapuzados, sendo trancada ali dentro enquanto gritava por socorro. Ele recuou, em choque. A capela não era um santuário. Era uma prisão. E aquela moça não era um fantasma comum. Era uma vítima esquecida, uma alma selada com dor e fúria, mantida naquele plano por um pacto sombrio. Renato agora carregava o sangue da linhagem que iniciará aquilo. De volta à cidade, tentou buscar ajuda espiritual. Um padre recusou-se a intervir, dizendo que aquilo não era de Deus. Uma benzedeira alertou que a presença não era só de um espírito, mas de um eco de maldição, algo antigo que alimentava-se de dor e herança familiar. Naquela noite, a capa azul surgiu dobrada sobre sua cama. Ele a tocou e sentiu o mundo girar. Quando acordou, estava dentro da capela, mas ela estava inteira. Chovia lá fora. A madeira era nova, e a vela do altar ainda ardia. Cíntia estava ajoelhada, em prantos, murmurando palavras em latim. Ele tentou alcançá-la, mas o chão cedeu sob seus pés, e ele caiu na água fria. Quando emergiu, estava de volta ao lago, com a capa azul encharcada nas mãos. Não sabia se havia sido um sonho. Mas algo dentro dele havia mudado. Cíntia agora andava ao lado dele, invisível aos olhos, mas presente em cada reflexo. Renato começou a registrar em diários tudo o que via e ouvia. As aparições de Cíntia tornaram-se constantes. Ela aparecia no espelho, no vidro do carro, nas poças de chuva. Sempre silenciosa, sempre com os olhos suplicantes. Ele entendeu que ela precisava de libertação. Mas como libertar alguém preso por um pacto ancestral? Procurando respostas nos cadernos antigos do avô, descobriu anotações estranhas sobre rituais e selamentos. Um trecho falava de devolver a capa à origem e derramar sangue da mesma linhagem. Renato engoliu em seco. Ele sabia o que isso significava. Mas havia outro caminho. Conversou com sua mãe. Juntos, foram até a capela durante o eclipse da lua. Cíntia apareceu antes mesmo que chegassem ao altar. As correntes do relicário estavam abertas. A capa azul flutuava no ar. Renato então retirou um punhal que pertencera ao avô, e fez um pequeno corte na palma da mão. O sangue caiu sobre a terra do altar. O chão tremeu. A capela rangeu como se estivesse viva. Cíntia olhou para ele, pela primeira vez sorrindo. A capa azul caiu ao chão, vazia.
A presença dela se desfez em névoa, e um cheiro de flores podres tomou o ar. A partir daquela noite, tudo cessou. As vozes, as aparições, os sonhos. Renato finalmente dormiu em paz. Mas deixou a capa dobrada dentro de uma caixa trancada, no sótão da casa da mãe. Por precaução. Porém, 3 semanas depois, uma garotinha da vizinhança foi vista caminhando perto da estrada. Testemunhas disseram que ela usava uma capa azul muito antiga, que arrastava no chão. E que sorria para o vazio, como se conversasse com alguém invisível. Renato se mudou da cidade. Tentou recomeçar a vida longe de tudo. Mas, mesmo assim, em noites de garoa, ele ainda ouvia gotas pingando do nada. E às vezes, no vidro do carro, via um vulto com olhos que conhecia muito bem. Ele sabia que não havia acabado. Libertar Cíntia talvez tivesse quebrado um selo, mas não desfeito o pacto. Agora, algo mais antigo estava à solta, e talvez não fosse mais possível prendê-lo. A última entrada do diário de Renato dizia: não era ela o perigo. Ela era o aviso. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode